Então, meus amigos, começamos a gravar aí nossa aula de revisão de ambiental e pedir a todos vocês, se puder deixar no mudo aí, mas vocês podem fazer pergunta, viu? Ou usando o microfone, é só habilitar o áudio ou então pelo chat, tá bom? Vocês podem intervir a qualquer momento, sem problema nenhum. Eu só pedi para, enquanto não estiverem intervindo, para lembrar de deixar no mudo aí, porque às vezes tem um sonzinho que pode atrapalhar. Beleza? Então, vamos fazer uma avaliação anterior no formato que a gente vai fazer, né, agora, na semana que vem, que é esse formato já clássico da Unijó de 5 questões objetivas e 2 discursivas. Então, vamos lá. Questão para Juiz Federal 2018. Em direito ambiental, não há uniformidade doutrinária quanto aos seus princípios específicos, também chamado de princípios setoriais. Na qualidade de normas, aqui foi repetido, ó, deixa eu até apagar aqui. Na qualidade de normas jurídicas que fundamentam o sistema jurídico, com maior carga de abstração, generalidade, indeterminação que as regras, a respeito do princípio da precaução em relação ao direito ambiental, é correto afirmar, aqui não tem essa vírgula também, não, né? Porque a gente não separa sujeito do verbo, né? Isso é um erro até comum, às vezes as pessoas fazem isso, mas a gente nunca separa o verbo do sujeito com a vírgula, tá bom? Então tá aí. Juiz federal. Princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? Só relembrando. O princípio da precaução é um parceiro, vamos dizer assim, do princípio da prevenção. O princípio da prevenção é aquele que, diante das certezas científicas que nós temos em relação a determinada atividade e seu potencial poluidor, nós vamos usar as medidas necessárias, vamos tomar os cuidados necessários para que aquela poluição não ocorra ou que ocorra dentro de padrões, né, toleráveis. Então, o princípio da prevenção é aquele princípio que lida com os riscos conhecidos pela ciência. Ao passo que o princípio da precaução, que é esse que a questão está mencionando, é o princípio que lida com os riscos incertos, os riscos em relação aos quais a ciência jurídica, ou a ciência de um modo geral, não tem ainda certeza científica em relação ao seu potencial poluidor. E, na dúvida, o que se determina com base no indúbio pro salute, né? Indúbio pro saúde, indúbio pro natura, indúbio pro meio ambiente, pro ecologia. Na dúvida, nós vamos tomar as precauções necessárias. Então, o princípio da precaução é aquele que lida com incertezas científicas e prevenção é aquele que lida com certeza científica. Com base no princípio da precaução, aqui nós temos alguns desdobramentos, como, por exemplo, a possibilidade de pedir inversão do ônus da prova em demandas ambientais, né? O princípio da precaução serve como um fundamento jurídico para se pedir que o réu prove que ele não é poluidor, ou ele prove que aquela atividade que suspeitamente é poluidora não seria poluidora. Ele que tem que provar isso. Beleza? Então, vamos lá para as alternativas. O ônus da prova sobre a ocorrência de dano ambiental e sua autoria é dever do autor na ação civil pública. Olha aí, exatamente o que a gente acabou de falar. A regra geral de ações, né, civis, do processo civil, de fato, o autor, ele é o responsável pela prova do fato constitutivo do seu direito. Então, regra geral, o autor que tem que provar as suas alegações. Só que em determinadas situações é possível que o juiz inverta o ônus da prova diante de uma prova que, por exemplo, é de mais fácil produção por parte do réu, ou que o réu ou o autor se encontra numa condição de vulnerabilidade, de hipossuficiência.
E aí o juiz determina essa inversão. Nós temos algumas searas jurídicas em que a inversão da regra geral do ônus da prova, ou seja, não é o autor que vai provar o fato constitutivo, mas é o réu que vai provar que ele não teve culpa, que ele não teve dolo. Em alguns casos, essa inversão, ela é, digamos assim, a regra geral, como, por exemplo, nas relações de defesa do consumidor. Desculpe aí, estou com um resfriado pequeno aí, já está quase indo embora, mas ainda está no finalzinho. Então, defesa do consumidor. Defesa do consumidor é uma seara que, normalmente, os consumidores, que são os autores das demandas, eles não têm que provar que o produto tem um mau funcionamento, que teve um defeito, que teve um fato do produto. Não é ele, normalmente é o fornecedor do produto ou dos serviços que tem que fazer essa prova de que o serviço ou produto dele é perfeito. Ou então que o problema aconteceu por culpa exclusiva da vítima, por culpa exclusiva de terceiro, por um caso fortuito, enfim. Quem faz a prova de que não tem culpa em relações de consumo, normalmente é o fornecedor de produtos e serviços, é o réu. Isso porque o CDC, no artigo 6º, ele permite isso, ele permite que o juiz inverta o ônus da prova. Nas demandas ambientais, a mesma coisa. Nas demandas ambientais, o que acontece é que quem deve provar normalmente, veja só, essa não é, a inversão do ônus da prova, ela não é automática, ela tem que ser requerida, tanto nas ações de consumo, como nas ações aqui ambientais. Não é automaticamente, o réu tem que provar que ele que não agiu errado. Quem, regra geral, é o autor, mas o autor, ele tem a possibilidade de pedir a inversão do ônus da prova, e, regra geral, o juiz defere essa inversão do ônus da prova, viu? Preste atenção a isso, tanto lá na defesa do consumidor como aqui, às vezes as pessoas se enganam dizendo, aí a prova já vai ser invertida, o ônus da prova vai ser invertido. Não, não é assim. Não é que o ônus da prova já é invertido naturalmente, é que há a possibilidade de inversão. Aqueles interessados podem pedir ao juiz, e aí o juiz, na prática, normalmente inverte. Normalmente ele defere essa possibilidade. Então, a letra A diz que o ônus da prova sobre a ocorrência do dano ambiental e sua autoria é dever do autor na ação civil pública. Veja só, essa questão, aliás, isso é muito comum de acontecer, né? Em provas de concurso. É raro você ver uma questão de concurso muito bem feita, que não tem o que a gente falar. Essa questão aí, ela dá margem para dúvida, né? Essa letra A. Por quê? Porque o ônus da prova sobre a ocorrência de dano ambiental e meus amigos, por favor, quem tiver aí com o microfone, a Maiane, Jefferson, pedir para vocês darem um mute aí, porque quando vocês conversam ou eu posso até tentar aqui ativar o mudo por aqui, mas até que eu encontre quem é a pessoa. Hum. Ok. É, por que que essa questão, essa afirmativa A, ela dá margem para dúvida? Porque o ônus da prova sobre a ocorrência do dano ambiental é dever do autor na ação civil pública. Veja só, regra geral, sim. Regra geral, sim. O que acontece na prática é que, como há a possibilidade de inversão do ônus da prova, e o autor normalmente pede isso, essa regra geral ela é invertida na prática. Na prática, normalmente, quem prova que não poluiu ou que sua atividade não é poluente é o réu. Então, por que que eu sei que essa alternativa, eu não marcaria ela estaria falsa? Porque a questão vem falando de princípio da precaução. E eu já sei que o princípio da precaução tem uma relação íntima com a possibilidade de inversão do ônus da prova.
Então, o que acontece aqui, na verdade, é o seguinte, para ela ser correta, ela deveria ser assim, o ônus da prova sobre a ocorrência do dano ambiental e sua autoria, apesar de ser do autor, normalmente o juiz inverte o ônus da prova, ou há a possibilidade de inversão do ônus da prova. Enfim, então, por que eu não marcaria essa alternativa, apesar da polêmica, né, que ela pode trazer? Porque, regra geral, ou então poderia assim, o ônus da prova sobre a ocorrência do dano ambiental e sua autoria, em tese, é dever do autor. Aí tá ok, poderia ser. Porque o que a alternativa quer dizer é que, na prática, quem é que responde pelo ônus da prova? Na prática, quem responde pelo ônus da prova é o réu. É o que acaba acontecendo na prática. Então, há uma margem aqui para a interpretação, né, dessa alternativa A. Mas eu não marcaria ela e eu olharia as outras alternativas até para ver se tem uma corretíssima, né, sem defeitos, porque, regra geral, o ônus da prova, ele incumbe, na prática, ao réu. Apesar de, na teoria, na largada, vamos dizer assim, da ação judicial, que compete ao autor, né? É o artigo 373 do Código de Processo Civil. Ao autor cabe o fato constitutivo e o réu que vai provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Mas como na prática, normalmente, a gente pede a inversão do ônus da prova, o autor pede a inversão e essa a inversão é deferida. Então, normalmente, na prática, quem vai fazer prova do dano ambiental e de sua ocorrência ou não ocorrência é o réu. Então, por isso que eu deixaria aí essa alternativa por enquanto. A respeito do princípio da precaução, os riscos são certos e o perigo do dano é concreto. Aí é falso, né? Porque o princípio da precaução, ele lida com riscos incertos, com incerteza científica. Quem lida com riscos certos, né, e perigo de dano concreto é o princípio da prevenção. Prevenção é quando a gente está diante de uma situação, de um empreendimento, que a gente sabe já qual é o caráter poluidor dele, quais são as consequências, o que vai acontecer. Na precaução, que é o que a questão pede, há uma dúvida. C. O poder público deve comprovar que os riscos existem e que a pessoa que explora a atividade foi causadora do dano. Aí é falso, é como a letra A. Normalmente, quem faz essa prova é o empreendedor. É o empreendedor, por exemplo, que banca o seu estudo ambiental. Vocês lembram disso? O EIA-RIMA, quem é que banca pelo EIA-RIMA? É o empreendedor, ele que vai pagar os custos do estudo ambiental e, judicialmente falando, acontecendo uma instrução probatória, quem deve pagar normalmente pelos estudos, pela perícia judicial, vai ser o réu, não é o poder público. O poder público deve comprovar que os riscos existem e que a pessoa que explora a atividade foi causadora do dano, se a atividade foi explorada pelo próprio poder público. É mais uma questão um pouco mal feita, né? Porque o poder público ele pode ser poluidor também. Então, se o poder público ele é réu em uma ação, veja, na ação que vocês vão fazer, que vocês já fizeram ou vão fazer, a AV3, o município de Salvador deve ser indicado como réu também, é poder público. Por quê? Porque ele se omitiu, né? Ele não foi um empreendedor, mas ele se omitiu. Mas nós temos diversos exemplos aí de atividades do poder público, de obras do poder público que podem ser poluidoras. Então, é outra alternativa aqui que deveria ser mais corretamente escrita, né? Mas, enfim, não vamos marcar porque a gente meio que entende o que o avaliador quis dizer, né? Com essa alternativa. É mais ou menos assim que a gente vive em concurso. D. Princípio da precaução e princípio da prevenção são expressões, em verdade, sinônimas, falso. Precaução lida com risco incerto e prevenção lida com risco certo. Alguns doutrinadores chegam a dizer que precaução seria uma parte do princípio da prevenção.
mas nunca dizendo que são coisas, são sinônimos. Mesmo quem diz que um estaria incluído no outro, estabelece critérios de diferenciação. Diz, não, um lida com risco incerto e outro com risco certo. E aí tem alguns doutrinadores que colocam um como um gênero e outro como uma espécie. Mas é minoria. A maioria distingue os dois. Veja aí a questão. Essa questão é uma prova disso, né? Que há uma distinção entre o princípio da prevenção e precaução. E letra E, compete a quem supostamente promoveu dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada no meio ambiente não é potencialmente lesiva. Beleza. Verdadeiríssimo, é isso aí, letra E. Não tem nenhuma dúvida, né? Em relação ao princípio da precaução, uma das consequências dele é a possibilidade de inversão do ônus da prova, e na prática o que vai acontecer é isso. O que vai acontecer é que aquele que supostamente causou o dano ambiental tem que provar que ele não causou, que aquela atividade dele não é poluente, não envolve risco. Beleza? Então tá aí, questão para juiz federal. Veja que a questão, ela na verdade é simples. É bem simples. O grande lance é esses detalhes de, às vezes, você até saber demais é ruim, né? Para você fazer prova de concurso, porque o concurso, às vezes, ele não delineia os detalhes exatos, mas a gente consegue compreender aqui. E aí, a letra E você pode marcar sem nenhuma dúvida. Na sequência, outra questão para juiz, agora CESP, dizendo: a criação de APPs tem a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, a proteção do solo e a garantia do bem-estar das populações humanas. Beleza, tá tudo certo. APP é um tipo de espaço especialmente protegido, que quer dizer área de preservação permanente, e a questão trouxe aí, na verdade, o conceito que está previsto, né, no Código Florestal de APP. Na verdade, esse conceito não é nem do Código Florestal, é o conceito da Resolução CONAMA 237. Até porque o Código Florestal é de 2012. Mas o Código Florestal, ele praticamente repetiu o que tinha na Resolução CONAMA 237 em relação a essas áreas de preservação permanente. Então, tá aí. As unidades de uso... Então, ele pede o quê? Ele pede exemplos de área de preservação permanente. E a gente tem a apostila, né? A apostila 5, salvo engano, foi a apostila que trouxe quais são as espécies de APP. A gente tem lá margens de rio, a faixa que fica logo ao lado de nascentes de rio, de lagos naturais, morros com declive com mais de 45 graus, o terço superior de morros com mais de 100 metros de altura, então tem lá as savanas, então tem no Código Florestal os exemplos de APP, e vocês vão poder fazer a prova como na primeira avaliação, utilizando, né, o código. Então, você com o código na mão vai estar fácil, eu espero que sim. Então, vamos lá. São APPs, as unidades de uso sustentável e as unidades de proteção integral. Falso, né? Unidade, o próprio nome já diz aí, unidade de uso sustentável e unidade de proteção. O que é que são essas duas espécies de espaços especialmente protegidos? São unidades de conservação. Fazem parte de um rol diferente de espaços especialmente protegidos que tem uma lei específica, que é a lei do SNUC, Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que são 12 unidades de conservação, né? São 12 espécies. 5 de proteção integral e 5 de uso sustentável. Então, aqui a questão trouxe exatamente as unidades de uso sustentável, que são 5 espécies, e as unidades de proteção integral não são APP. Elas são unidades de conservação. Beleza?
Então, falso. B, as áreas de mananciais e as reservas extrativistas. Olha só, áreas de mananciais, apesar do Código Florestal não trazer exatamente essa expressão, elas são sim APPs, porque mananciais se refere às nascentes dos rios, enfim, a todo sistema hidrológico, né, que nós temos, a todo o sistema de rios que nós temos em determinado local, a gente chama assim de mananciais, né, aquíferos. Então, os mananciais, na verdade, a área que protege esses mananciais, que são as faixas marginais, são APPs. E as reservas extrativistas. Reserva extrativista não é APP. Resex, ou reserva extrativista, é uma unidade de conservação, especificamente do grupo das unidades de conservação de uso sustentável. Beleza? Então, tá falso aí, porque reserva extrativista é unidade de conservação. C, os manguezais. Manguezal é APP? Verdadeiro. Manguezal é APP. Tá certo. Inclusive, foi uma inclusão, né, no novo Código Florestal de manguezal. O manguezal, antes do Código Florestal, ele não tinha uma proteção como APP direta. Ele tinha, se fizesse parte de restinga. Agora, o manguezal, ele passou a ter proteção direta, independentemente dele estar associado a um bioma de restinga ou não. O manguezal, por si só, já é APP. Agora, Parque Nacional não é APP. Parque Nacional, mais uma vez, unidade de conservação. É a unidade de conservação da categoria proteção integral, né? Veja que a questão, na verdade, ela só fez uma espécie de paralelo entre unidade de conservação e APP. A questão para, né, juiz federal do Espírito Santo, ela quis saber se você sabia a distinção entre unidade de conservação e área de preservação permanente. Letra D, reserva legal e manguezais. Ó, reserva legal não é APP, reserva legal é outro tipo de espaço especialmente protegido que tem relação direta, não sei se vocês lembram, com a área de Amazônia Legal. Se vocês lembrarem, a Amazônia Legal é uma área enorme que fica no norte do país, que engloba o estado do Amazonas e outros estados. Ao todo, salvo engano, são 9 estados, alguns integralmente e outros apenas parte do estado, como Maranhão. É uma área enorme no Brasil que a gente chama de Amazônia Legal. O conceito de reserva legal tem a ver com o conceito de Amazônia Legal. Por quê? Porque a área de reserva legal é uma área nos imóveis rurais. Atenção, reserva legal só se aplica a áreas rurais. Área urbana não há necessidade de reserva legal, pelo texto legislativo, né? Então, são áreas rurais que, a depender da localização dessa propriedade rural, essa reserva legal vai ser maior ou menor. Então, por exemplo, se a propriedade rural ela estiver dentro da Amazônia Legal, em área de floresta, a reserva legal deve ser 80% da propriedade. Se tiver em áreas de savanas, em área de cerrado, será, salvo engano, só olhando aí, 50%, e nos campos gerais será de 20%. E se o imóvel rural não estiver na chamada Amazônia Legal, professor? Se, por exemplo, for um imóvel rural aqui na Bahia, uma fazenda aqui na Bahia, na área rural da Bahia, tem necessidade de estabelecer uma reserva legal? Sim. Mesmo os imóveis rurais que não estão na área da Amazônia Legal, eles têm sim uma área de reserva legal. E essa área é sempre 20%. 20% da propriedade é reserva legal. E quem determina qual vai ser essa área dentro do imóvel rural é o órgão estadual de meio ambiente. No nosso caso aqui é o INEMA. É o INEMA que vai dizer em cada propriedade rural, a partir do cadastro dessas propriedades, né? A partir do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, o INEMA vai dizer qual é a parte, qual é a fatia dos imóveis rurais que vai ser destinada para ser reserva legal, que vai ser uma área que vai haver restrição em relação ao uso do direito de propriedade,
o seu proprietário não vai poder realizar qualquer atividade ali, ele vai ter que preservar essa área chamada de reserva legal. Então, reserva legal é diferente de APP. A APP, ela tem a sua área delimitada ex lege, ou seja, na própria lei. A própria lei já diz o que é APP. Por exemplo, em relação a margens de rio, a própria lei já vai dizer qual é o tamanho dessa faixa marginal do rio, que vai ser considerada APP, que leva em consideração a largura do curso d'água. Então, a própria lei já diz, ó, pelo menos 10 metros, pelo menos 50 metros de margem. Já a reserva legal, não. Reserva legal, a lei estabeleceu a área mínima, o percentual mínimo da área do imóvel, mas quem determina qual vai ser essa área dentro de cada imóvel é o órgão estadual. Beleza? Aí uma revisão de reserva legal. E reserva legal não é APP. É um tipo diferente de espaço especialmente protegido. Então, tá falso aí a letra D, né? A letra, o manguezal, sim. Manguezal é APP. Beleza? Manguezal é APP, área de preservação permanente. Mas reserva legal, não. E diz os manguezais e as matas ciliares. Beleza, pode marcar a letra E. Tá certo. Porque manguezal e mata ciliar são duas espécies de área de preservação permanente. Está lá no Código Florestal, artigo 4º, inciso 1 e 7 do Código Florestal. Beleza? Então, letra E é a alternativa correta, que traz apenas áreas de preservação permanente. Apenas exemplos de APP. Beleza? Ok, 3. Outra da CESP, né? Para juiz 2015. Então, quem vai ser magistrado aí, quem está estudando ou vai estudar para fazer concurso para magistrado, já vai sentindo aí como é que isso é cobrado. E é mais ou menos do mesmo jeito, viu, para as outras carreiras. E no exame da ordem também, é mais ou menos isso aí. As do exame da ordem até não, são mais simples. Às vezes não, viu? Às vezes o exame da ordem dá umas pegadinhas assim, mas normalmente são mais simples. Analise as assertivas abaixo sobre áreas de preservação permanente, ó, outra aí sobre APP. E demais dispositivos do Código Florestal, e em seguida assinale a alternativa correta. Beleza. É dever do proprietário ou possuidor rural dirigir-se a um cartório de registro de imóveis para inscrever seu imóvel no CAR, no Cadastro Ambiental Rural. E aí, verdadeiro ou falso? Falso. Acabei de falar sobre isso. Por que falso? É obrigatório o registro? Sim, é obrigatório. Quer dizer, em tese, né? É obrigatório. Porque, na prática, os presidentes que foram sucedendo a partir de 2012, eles foram prorrogando o prazo fatal de inscrição no CAR, prorrogando, até que Bolsonaro, o governo de Bolsonaro retirou o prazo final. Não tinha mais prazo final. Então, se não tem mais prazo final, na verdade, o cadastro ambiental rural, ele se torna facultativo. Você tem que fazer algo, mas você não tem um prazo para fazer. Então, né? Quem vai fazer? O empreendedor não vai ter essa obrigação, esse gasto, se não tiver um prazo para ele fazer isso. Eu nem sei como é que está isso no governo atual, eu tenho que até dar uma olhada para ver se isso já mudou, se foi estabelecido um novo prazo, mas eu sei que o CAR continua existindo. Tanto é que teve uma briga recente aí, nessa mudança de ministérios, não sei se vocês viram, estava uma guerra de braço aí para ver quem administrava o CAR. Um dos problemas, uma das grandes polêmicas era qual ministério ia ficar administrando o cadastro ambiental rural. Porque o cadastro ambiental rural é um grande poder, né? É um grande poder de informação. Você tem informação sobre o estado de conservação de todas as propriedades rurais no país, ou de boa parte delas, é uma informação muito importante. É uma informação muito importante para o planejamento das ações, né? Pô, onde é que a gente vai tomar mais cuidado, onde é que vamos reforçar a fiscalização, e por aí vai. Então, a depender de quem esteja com essas informações, a proteção do meio ambiente vai ser mais ou menos eficaz, né? Se quem administra o CAI é um órgão ligado à proteção ambiental, bom, obviamente,
E esses dados vão ser melhor utilizados para a proteção do meio ambiente. Se quem está tomando conta do CAR é um órgão ligado mais a Ministério da Agricultura, por exemplo, ou outro tipo de ministério, vai ser outra abordagem com esses dados. Então, é muito importante essa inscrição, deveria ser obrigatória, né? Só que, como eu falei para vocês, essa inscrição não é feita no registro de imóveis, no cartório de registro de imóveis. Essa inscrição na área do CAR é feita no órgão ambiental estadual ou municipal, né? Normalmente estadual, como acontece aqui na Bahia, quem faz isso é o INEMA, beleza? Então, tá falsa a 1, porque é dever do proprietário possuidor fazer o registro no CAR, beleza, mas ele não faz isso em cartório de registro de imóveis. Ele não faz isso. Ele faz isso no órgão de proteção do meio ambiente, no órgão responsável, estadual, municipal, pela proteção do meio ambiente. Beleza? Então, falso a 1. 2, admite-se a instituição de APPs, tanto por lei, é verdade, o próprio Código Florestal já traz APP, né? Quanto por ato do poder público. Ok, verdade. É possível criar uma área de preservação permanente por um decreto do prefeito, do presidente, do governador? Sim. Que, de forma discricionária, decidirá sobre a conveniência e a necessidade de instituí-las com base em critérios legalmente estabelecidos. Verdade. Tá tudo... Apesar de parecer, né, esse de forma discricionária, assim, dá a intenção de que... O que quer dizer esse de forma discricionária? Quer dizer o seguinte, o poder público, ele não precisa atender vontade do particular. É discricionário. O particular não tem o direito de, em sua propriedade, impedir que se instaure uma APP, ou que se, né, que seja decretado que ali é um APP a partir de determinado momento. Ele tem que se sujeitar. É um poder do gestor público de instituir ou não. Ele vai decidir, mas, claro, com base nos critérios legalmente estabelecidos, que ele vai fazer estudos, vai se basear em critérios científicos para estabelecer ou não. Então, tá correto aí, a 2. Beleza? 3. Em áreas, é questão mais difícil essa, viu? De todas as 3 aqui que a gente viu, essa aqui é a mais difícil até então. Em áreas cuja vegetação nativa integre reserva legal de pequenas propriedades, isto é, propriedades exploradas mediante trabalho assalariado, podem ser instituídas cotas de reserva ambiental. O erro aí está no conceito de pequena propriedade rural. Pequena propriedade rural não é aquela explorada mediante trabalho assalariado. Eu não quis dizer nada aí isso, né? Porque grandes propriedades rurais normalmente são exploradas também mediante trabalho assalariado, quando não trabalho escravo, né? Que a gente tem visto aí cada vez mais notícias disso, de flagrantes em grandes propriedades rurais, trabalho escravo. Mas é o trabalho assalariado. O que conceitua o que é propriedade rural está lá no artigo 3º, inciso 5 do Código Florestal, que é atividade explorada mediante o trabalho pessoal do proprietário, pessoal do agricultor familiar. Então, é aquela propriedade, hein? Pessoalmente, o proprietário, o dono, ele e sua família, que botam a mão na massa. Eles que botam, eles que trabalham, eles que fazem acontecer aquela cultura naquele local. Beleza? Então, o erro está aí na definição de pequenas propriedades rurais, fala, mediante trabalho assalariado. Percebam o seguinte, a questão, ela basicamente se resolve com texto de lei. Então, assim, essa é uma questão de que seria difícil para a gente fazer sim, Código Civil, sim. Ou o Código Florestal, sim. Eu categorizaria como uma questão de nível bem difícil. Você tem que ter um conhecimento profundo aí do Código Florestal e das regras. Mas com o Código Florestal na mão,
é possível que vocês, né, façam uma consulta aí, consigam aí resolver mais tranquilamente esse tipo de questão. 4, em se tratando de APP, em nenhuma hipótese, vocês já fiquem sempre, né, atentos para essas expressões, né, em nenhuma hipótese, nunca, sempre, isso aí normalmente é coisa errada, né, em avaliações jurídicas. Em se tratando de APP, em nenhuma hipótese é admitida a supressão de vegetação. Falso. Por quê? Porque é sim admitida nos casos em que a intervenção demonstre que ela vai ser uma intervenção voltada para a finalidade pública, né? Utilidade pública ou interesse social. Então, é possível sim que a área de APP seja suprimida a vegetação em área de APP, desde que justificado utilidade pública e interesse social. Utilidade pública são atividades mais relacionadas a fatos assim urgentes, né, necessários para a sobrevivência daquela comunidade. Então, se você vai, enfim, fazer uma contenção de uma encosta, você vai intervir em um lugar para garantir abastecimento de água, enfim, esses empreendimentos são de utilidade pública. Interesse social são aqueles empreendimentos que têm um fim público por trás, mas sem essa urgência, sem uma necessidade assim premente, como, por exemplo, a criação de casas populares, o programa Minha Casa Minha Vida, que voltou agora, né? Foi rebatizado no governo Bolsonaro de Casa Verde e Amarela, agora voltou a ser Minha Casa Minha Vida. Esses projetos, eles são de interesse social. Não há um caráter assim de urgência aquele empreendimento, mas tem um interesse público aí. Então, se a atividade for comprovadamente baixo impacto, utilidade pública ou interesse social, sim, é possível que haja a intervenção em área de APP, mesmo em área de APP. Beleza? Então, tá falsa aí a letra 4, porque ela diz que, em se tratando de APP, em nenhuma hipótese é admitida a supressão de vegetação. Falso. É admitido, sim, quando houver justificadamente utilidade pública, interesse social e atividade de baixo impacto. Só para dar um exemplo para vocês, está em andamento uma intervenção por parte do poder público nas Lagoas do Abaeté, né? É uma área de preservação ambiental, uma APA, Lagoas e Dunas do Abaeté, aqui em Salvador. E a justificativa da intervenção é uma justificativa, no caso lá, de interesse social e de utilidade pública. Só que as comunidades tradicionais que vivem lá, né, as lavadeiras e tal, o pessoal do povo de santo, que usa a área historicamente para manifestações, para cultos religiosos, manifestou um inconformismo. Eles não queriam esse tipo de intervenção, porque, na verdade, seria uma intervenção em que eles não foram consultados e que iria mudar algumas características naturais do espaço. E aí, recorrendo à Defensoria Pública, Ministério Público Federal e tal, conseguiu-se que a obra fosse paralisada nesse caso. Conseguiu-se até recentemente uma decisão, eu até comentei em sala de aula, no sentido de que a intervenção foi paralisada, né? Justamente porque se comprovou, pelo menos o juiz se convenceu em sede liminar, que a população diretamente envolvida não foi escutada, né? Não foi, ela seria atingida e não foi escutada. Parece também que tem uma espécie de interesse religioso aí por trás. Ouvi dizer, né, que o projeto de reforma, quem está por trás, parece ter uma bancada evangélica por trás querendo meio que mudar ali a feição. É uma área comum, né? Me parece que diversas religiões usam aquela área para fazer manifestações e tá essa briga aí. Fato é que admite aquela área ali é APP, a área da Lagoas e Dunas do Abaeté? Sim. Por que APP? Primeiro que é Restinga. Restinga é APP.
Segundo, que aquilo ali é cheio de lago natural, lagoa natural. A área marginal de uma lagoa natural é APP. Então, aquilo ali é uma grande APP, né? Área de Preservação Permanente, além de ser APA. É possível realizar alguma atividade? Sim, desde que comprovada a utilidade pública, interesse social ou que a atividade é de baixo impacto. O que não é, essa atividade da Lagoas do Abaeté não é uma atividade de baixo impacto. É uma reforma assim profunda, envolve inclusive uma instalação de uma estação de tratamento de esgoto, uma estação elevada, algo que vai mudar a paisagem e mudar inclusive a qualidade de vida, né? Porque essas estações elevadas de esgoto são empreendimentos altamente poluentes, né? É para resolver o problema de esgoto, mas no local em que ela é instaurada, tem problemas, por exemplo, de vazamento, né, de mau cheiro, enfim, é algo que pode degradar a área em que foi instaurada. Então, a gente ficou com apenas a assertiva 2 como correta, né? A letra E aqui das opções, das alternativas corretas, beleza? Vamos adiante. Outra CESP, 2016, também para juiz. No que se refere à proteção conferida pela CF ao meio ambiente, assinale a opção correta. Vamos lá. Sob o monopólio da União, são permitidas atividades nucleares de qualquer natureza. Olha, falso, já está falso aí. Por que está falso? Porque a Constituição, de fato, diz que algumas atividades nucleares são de monopólio da União. Mas não são todas as atividades nucleares, não são atividades de qualquer natureza que são de monopólio da União. Mediante a aprovação do Congresso Nacional, o que gera a responsabilização objetiva por eventuais danos. Verdade que a responsabilização é objetiva, mas o problema está aqui, ó, de qualquer natureza. Tem até uma justificativa que eu deixei aqui, ó. Não são todas as atividades nucleares que se encontram sob o monopólio da União. É só a gente dar uma checada na Constituição aí. A gente vai ver que são determinadas atividades que são de monopólio da União, que são aquelas que envolvem o enriquecimento de isótopos radioativos e por aí vai. Tem algumas atividades específicas, mas não são todas. E eu ainda comento aqui dizendo que, além disso, a responsabilidade objetiva é por conta do risco social da atividade e não por conta de ter sido aprovada pelo Congresso Nacional. É até uma justificativa a mais, né? Porque a alternativa dá a entender aqui que, por conta de ter sido aprovado, né, gera responsabilidade, enfim. O fato é que é responsabilidade objetiva, e inclusive é responsabilidade objetiva com risco integral. A responsabilidade por danos ambientais é aquela danos nucleares, né? É uma responsabilidade civil que não admite excludente do dever de indenizar. Então, não admite alegação de culpa exclusiva da vítima, de caso fortuito ou força maior, enfim, é o modelo mais severo de responsabilização objetiva. B, é da competência concorrente da União, dos estados e do DF, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Olha, é uma questão, pô, CESP, né? CESP faz isso. Meus amigos, o problema aqui é nesse verbo aqui, ó. Ou nesse substantivo aí, concorrente, competência concorrente. Não é concorrente, é comum. A expressão que diz é comum. Veja só, concorrente é a expressão que a Constituição usa para as competências legislativas. Na hora de fazer lei, a Constituição diz: União, Estados e DF são concorrentemente responsáveis por 2 pontos. Aí diz lá, no artigo 24, qual é a competência legislativa concorrente. Quando se fala de competência administrativa, que são, são as competências ligadas a atividades, como, por exemplo, proteger o meio ambiente, o que nós temos é competência
comum, e está no artigo 23 da Constituição. Beleza? Então, é competência comum da União, dos estados do DF e dos municípios, faltou isso também, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E aí poderia ser também. Desculpe. É competência concorrente da União dos Estados do DF legislar sobre o meio ambiente. Aí estaria certo. Beleza? Mas a atividade de proteção, a atividade de fiscalização, o exercício do poder de polícia, este aí é uma competência comum de União, Estados, DF e municípios. Por isso que está falsa a letra D. B. C. Com o objetivo de proteger o meio ambiente, o poder público pode impor várias restrições e penas aos particulares, salvo a desapropriação de imóveis, pois o direito de propriedade é um direito fundamental. Falso. Falso. Com o objetivo de proteger o meio ambiente, o poder público pode impor restrições e penas aos particulares, inclusive a desapropriação de imóvel. Então, tem algumas legislações dizendo isso, né? O Estatuto da Cidade diz isso. E, por exemplo, tem algumas unidades de conservação de proteção integral que elas não admitem o uso por particular. Então, se vai ser instituída uma unidade de conservação de proteção integral em determinada área que tem um particular morando, aquela área vai ser desapropriada para proteger o meio ambiente. Então, está falso aí a letra C. D. Compete aos municípios a promoção do adequado ordenamento territorial mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo. Beleza, correto. Isso aí é o texto literal do artigo 30, inciso 8, da Constituição Federal. Beleza? Está aí corretamente tratado. Me desculpem aqui. Foi até uma vantagem da gente ter feito essa aula online aí, é que eu presencialmente estaria aí com esse problema esse resfriado. Ok. No caso de atividade de extração de minério, advém das conclusões do estudo de impacto ambiental a necessidade ou não de impor-se ao explorador a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado. Falso. Por quê? Porque a necessidade de recompor o meio ambiente degradado decorrente de uma atividade de extração de minério, ela não é facultativa. Ela não vai poder vir ou não das conclusões do estudo de impacto ambiental. Por quê? Atividade mineral é uma coisa que é tão degradante que a própria Constituição Federal, a própria CF, no parágrafo 2º do artigo 225, diz o seguinte, atividade mineral, ela, quando ocorrer, ela tem que haver a reparação do meio ambiente. É um tipo de atividade, a exploração de minério, que a Constituição dá diretamente um enfoque nela, no parágrafo 2º do artigo 225, dizendo, tem que haver uma reparação do meio ambiente quando uma atividade de minério, né, for autorizada. Beleza? É altamente degradante a extração de minério, em qualquer hipótese. Quando não é, ilegal, né? Estima-se que, por exemplo, o ouro extraído aí da Amazônia, estima-se que 70%, 80% do ouro extraído ele é ilegal. Ele vem de áreas de devastação irregulares. Aliás, essa briga toda aí por terrenos indígenas, se vai haver demarcação, se não vai haver, se tem marco temporal ou não tem ligação direta com a continuidade ou não dessas atividades ilegais, viu? Podem ter certeza que o interesse de empreendedores nessas áreas rurais vai muito além de criar pasto para criação de gado e tal. Tem muita relação com extração de minério. E muitas vezes extração de minério irregular, né? Não autorizado. Quem autoriza extração de minério só pode extrair minério legalmente no Brasil quando você é autorizado pela Agência Nacional de Mineração.
Qualquer pessoa, qualquer empreendedor que quer extrair qualquer minério, seja ouro ou areia para construção, né? Qualquer minério, para você extrair, você tem que ter autorização do DNPM, né? Departamento Nacional que lida com mineração, que virou Agência Nacional de Mineração no governo anterior. Mas tem que ter, é um órgão federal que autoriza quem pode ou não fazer esse tipo de extração. E aí vai dizer a poligonal, vai dizer qual é o tipo de minério que pode ser extraído e por aí vai. Beleza? Por que isso? Por que é um órgão da União que autoriza? Porque os minérios que estão no subsolo do Brasil pertencem à União. Todos os minérios no Brasil são de propriedade da União. E aí é a União que autoriza quem pode ou não extraí-los. Beleza? Então vamos lá. Mais uma questão. 2016, para a Prefeitura de Lauro de Freitas, né? Você que quer ser procurador do município de Lauro de Freitas, olha aí como é que se cobra no concurso de lá. Em 2016 teve um concurso para procurador e uma das questões que caiu foi essa aí. Então, assinale a alternativa correta de acordo com o Código Florestal. Então, veja como o Código Florestal é um diploma muito exigido, né? Quando se trata aí de direito ambiental. A Amazônia Legal. O conceito de Amazônia Legal, né? Os estados, engloba os estados do Acre, Verdade, Pará, ok, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Mato Grosso, é uma parte só do Mato Grosso, né? E as regiões citadas ao norte do paralelo 13S, dos estados Tocantins e Goiás. A oeste do meridiano 44, oeste do estado do Maranhão, Piauí e Ceará. Veja só, questão bem chatinha, né? Que lida com, assim, bem o texto literal. O que ela está errado aí? Ela está errado porque Piauí não tem Amazônia Legal e nem Ceará. Maranhão, sim. Maranhão é um estado do Nordeste que tem uma parte do Maranhão ainda pega Amazônia Legal. Depois dê uma olhada na apostila 5, vocês vão ver lá o desenho representativo da Amazônia Legal. Piauí, não, e Ceará também não. Viu? Aliás, o Maranhão é aí do Nordeste, o único que pega uma parte do Maranhão é a Amazônia Legal. Mais ou menos metade ali do estado. Beleza? Então, A tá falso. B, área rural consolidada. É uma questão, na verdade, de conceitos, né? Conceitos do Código Florestal. Área rural consolidada é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora e proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Esse conceito é o conceito de área de preservação permanente. É o conceito de APP. Beleza? Área rural consolidada está no artigo 3º, inciso 4. E não é esse aí. C, área de preservação permanente. É a área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente de 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias. É aqui a definição de área rural consolidada, exatamente está na letra C. Eles inverteram, né? A PP com área rural consolidada. A B trouxe o conceito na C, da C e a C da B, vice-versa. Beleza? D, pequena propriedade ou posse rural familiar. É aquela explorada mediante trabalho empresarial do agricultor, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária. Mais uma vez, ó, uma questão sobre isso. Pequena propriedade rural não é aquela atividade explorada, não é aquela área em que a atividade é explorada mediante trabalho empresarial ou assalariado. É
atividade em que o trabalho é pessoal, familiar, a própria família trabalha naquela propriedade. E é reserva legal. Reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade rural, vejam, diz respeito só à propriedade rural, delimitada nos termos do artigo 12 do Código Florestal, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e flora nativa. Verdade, o conceito certinho. Veja, uma questão um pouco complicada, né? Se você não está com o código na mão, mas considerando que essa prova a gente faz com acesso à legislação, dava para a gente matar aí sem maiores dificuldades. Beleza? Então vamos lá, questão aberta. No município de Sujolândia, há várias edificações e atividades econômicas não licenciadas pelos órgãos ambientais municipais competentes. Então, se a atividade é não licenciada, o município já tem culpa aí, né? O município ele tem que licenciar as atividades econômicas e fiscalizá-las, né? Preocupado com as repercussões dessa situação, pois muitas dessas edificações foram realizadas em APP, olha só, ainda tem esse agravante, e as atividades desenvolvidas geram significativo impacto ambiental, o prefeito requereu à Procuradoria do município que apontasse as possíveis soluções para o problema. Para auxiliar o prefeito, considerando a legislação federal e o entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais, elabore um parecer sobre as possíveis implicações da ausência de licenciamento ambiental. Meus amigos, eu não coloquei aqui, mas essa questão foi de concurso público também, foi de, eu acho que era procurador do município, de um município de Minas Gerais, eu não recordo agora exatamente o município, mas era para procurador não sei se era Uberlândia, alguma coisa assim, um município de Minas Gerais. E aí, o que é que o procurador do município tem que dizer? O procurador do município tem que dizer o seguinte, olha, prefeito, o município, ele está sim, ele pode sim, em tese, ser responsabilizado por essas áreas que existem empreendimentos e o município não licenciou, não deu uma autorização prévia. O município pode ser sim responsabilizado porque ele tem o dever de fiscalizar essas atividades. E o que é que a gente deve fazer? A gente deve fiscalizar, ver quais são as atividades que são possíveis de serem mantidas, estabelecer as condicionantes, né, que é a contrapartida, para regularizar, especialmente os empreendimentos que foram criados em APP, em área de preservação permanente. Por quê? Esses empreendimentos a gente tem que fiscalizar porque em área de APP, provavelmente, o empreendimento não vai nem poder continuar, né? Provavelmente, a não ser que a gente consiga enquadrar ele em uma das hipóteses que autoriza o empreendimento, né? Utilidade pública, interesse social de baixo impacto. Mas é isso. Então, seria mais ou menos, eu boto aqui, a questão tem elabore um parecer, mas na prática, na prova, não precisa ser um parecer formalmente falando e tal, como é, mas só uma explicação, né? Aí eu coloco na resposta. Abordar a Lei Complementar 140, que é a que estabelece as competências, né? Entre os entes políticos para fiscalizar e licenciar. E o artigo 10 da Política Nacional, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Em se tratando de edificações em áreas de preservação permanente, utiliza-se o critério geográfico para definir a competência do licenciamento, ou seja, o município será o responsável pelo licenciamento ambiental de todo e qualquer empreendimento. Então, é o município que tem que licenciar. De acordo com o artigo 10 dessa lei, todo e qualquer empreendimento que cause ou possa causar impacto ambiental deve ser licenciado e a competência para fiscalização pertence ao município, que é o ente responsável no caso aí, para licenciar esses empreendimentos. Então, o município de Sujolândia tem um dever de fiscalizar os empreendimentos não licenciados, construídos ou não em área de preservação permanente, né?
Por isso, deve fiscalizar e tomar todas as medidas cabíveis, inclusive judiciais, para a recomposição das eventuais áreas degradadas. Diante da omissão do ente municipal, e aí é importante você dizer, olha, o município ele pode ser responsabilizado, inclusive, senhor prefeito. Vamos ficar atentos, porque nós, município, podemos responder. Então, diante da omissão, o município tem a responsabilidade civil objetiva pelo dano, gerando consequente obrigação de indenizar e de reparar. Mas reconhecendo que há na doutrina a responsabilidade, reconhecendo que há na doutrina corrente que entende que a responsabilidade do ente público, quando ele se omite, é subjetiva. Como está na apostila, né? A gente mencionou isso. Não é um tema pacífico. Mas está aí. A questão está até bem completa aí, a resposta nem necessita, assim, pelo menos para a gente aqui, uma resposta tão completa. Bastava você dizer que um município ele pode ser responsabilizado por sua omissão e tem que ir lá fiscalizar aí, regularizar os empreendimentos. E aí a gente completa, né? A responsabilidade civil objetiva do dano ambiental está fundamentada na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o poder público pode ser considerado poluidor? Pode, se ele realizar o empreendimento ou se ele se omitir na fiscalização. Então, se o município de Sujolândia não tomar as providências de licenciar, fiscalizar e recompor, ele pode sim ser responsabilizado objetivamente, solidariamente, pelos danos ambientais. Basicamente isso que necessitava ser dito. Beleza? Aqui tem uma questão de procurador para a AGU, ó. A AGU, um dos cargos hoje mais cobiçados do nosso cenário aí de concurso. Advogado-geral da União, AGU. Por quê? Porque essa galera tá ganhando bem demais, né? O pessoal tá ganhando, além do salário, que já é muito bom, eles rateiam entre si os honorários de sucumbência. Então, todas as causas que a União ganha, os AGUs acabam dividindo aí o bolo. Então, acaba... E é fora do teto, né? Essa divisão de honorários não fica dentro do teto. Então, se você tem o interesse de enriquecer, tá aí, viu? Olha o seu concurso aí com a AGU. Situação 1. Carlos abate uma anta para dar alimento à sua família. Situação 3. Flávio caça jacaré sem autorização da autoridade ambiental competente no Pantanal Mato Grossense, com o objetivo de exportar peles de couro de jacaré. Situação 3. A madeireira ABC corta árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente. O corte e a venda da madeira devem-se à decisão unânime de órgão colegiado da madeireira. Olha, essa questão aqui a gente não vai cobrar na nossa prova, porque a gente não chegou a dar uma olhada na lei de crimes ambientais. É uma lei que não está, assim, diretamente no nosso programa, mas, às vezes, tem semestre que dá tempo e a gente via ela, dava uma lida, e aí por isso eu coloquei aqui. Porque essa questão, ela está ligada diretamente a crimes ambientais, né? A crimes ambientais. Considerando essas situações hipotéticas, responda de forma justificada e sucinta as seguintes indagações. Carlos e Flávio estão sujeitos à denúncia por crime contra a fauna? A madeireira ABC poderia, em tese, ser responsabilizada civilmente, administrativamente e penalmente? Bem, mas vamos responder, né? Para vocês ficarem sabendo. Olha só, a lei de crimes ambientais diz que quando alguém comete um crime ambiental de abater um animal, caçar um animal para a sua própria subsistência, isso exclui, né, a antijuridicidade, funciona como excludente de licitude,
funciona como uma espécie de estado de necessidade. Então, a lei, ela autoriza que um animal silvestre seja abatido desde que para a subsistência, né? Se for para a subsistência, aí tem umas excludentes lá na própria lei, artigo 37, que permite, ele não vai responder por nenhum crime. Então, a primeira pergunta aqui, Carlos e Flávio estão sujeitos à denúncia? Carlos não, porque Carlos é o sujeito que abate um animal silvestre para a sua subsistência. Então, há aí a excludente de licitude, né, do ponto de vista penal ambiental. Já Flávio caça jacarés para exportar a pele. Aí esse sim, esse não tem nenhuma dúvida. Ele vai responder pelo crime previsto no artigo 29. A Lei de Crimes Ambientais é a Lei 9.605 de 98. 9.605. E ela tem lá uma série de tipos penais que envolve destruição, basicamente, de fauna e flora, né? Tem uma parte, assim, de crimes contra a fauna, crimes contra a flora, e mais alguns crimes em relação à administração pública. Então, por exemplo, você realizar uma atividade sem a licença ambiental devida é um crime. Ou você realizar o transporte de material sem atender os requisitos também é crime. É engraçado, essa semana, que dia hoje? Hoje é quarta, né? Segunda-feira chegou aqui no MPF uma notícia de fato, que a gente chama, né? Notificação de um possível crime, para se tomar alguma atitude. E veja só qual era o crime. O crime era o seguinte: o cara estava transportando aqui, perto de Candeias, amônia em um caminhão, e ele tinha até a nota fiscal, mas ele tinha dois problemas. A nota fiscal estava preenchida de modo irregular, tinha alguma coisa que não estava adequada, e ele estava dirigindo o caminhão com sandália, eu acho, uma coisa assim. E as normativas, nesse caso de transporte de material perigoso, né, como é a amônia, exige que o cara faça o transporte com o sapato fechado. Veja só, por que o cara ia responder aí por um crime ambiental, que seria assim, transportar em desacordo com as normas previstas. O que as normas prevêem? Que ele não transporte descalço, nem com sapato aberto. Parece até um exagero, né? Mas é a realidade aí. Ou, na verdade, o principal era até em relação à nota fiscal, que ele estava andando com um produto que a nota fiscal não estava de acordo. Beleza, aí tudo bem. Mas eu, particularmente, acho um exagero, né? O cara responder a um crime, ele recebeu a multa do IBAMA, né? Recebeu uma multa de R$ 3.500. Beleza, na minha opinião, pô, uma multa de R$ 3.500 porque estava de chinelo já tá bom para ele, né? Não precisa mais mover a máquina, o Ministério Público e tal, né? Porque o cara estava dirigindo de sandália. Acho que é demais. Professor, no caso, ele tem que dirigir de sapato porque está transportando esse. Isso, fecha. Na verdade, eu acho que o sapato fechado é uma exigência, não sei se, eu acho que talvez seja para qualquer direção de veículo automotor, viu? Eu não tenho certeza, mas em tese eu acho que a gente não pode dirigir carro normal com sandália. Eu acho que não pode. Eu acho que tem que É, não pode não. isso, Mas acho que agora ele vai até pra praia de sapato para não tomar multa mais. com certeza. E aí tomou uma multa de R$ 3.500 e o pessoal do que fez a fiscalização manda para o MPF, porque, em tese, o cara está em curso num crime previsto na lei de crimes ambientais. Salvo engano, é o artigo 53, 56, uma coisa assim, que diz que transportar um material em desacordo com as normas ambientais e tal é crime. Tem lá pena de 1 a 4 anos, uma coisa assim. Então, o cara ainda. É claro que ele não vai ser preso, né? Ele, sendo réu primário, vai fazer algum acordo de não persecução penal, alguma coisa assim, para ele resolver. Mas perceba que realmente é um problema.
Isso acabou de acontecer, a gente até aqui fica, olha assim, fica, pô, o que a gente vai fazer com esse cara? Mas é isso. Então, esse aqui que estava caçando jacaré para exportar, aí com certeza ele tem que responder pelo crime. E a terceira situação, situação 3, diz de uma madeireira, uma pessoa jurídica. Esse é um ponto, o que é essa questão que é na situação 3? É o seguinte, saber se você entende a possibilidade trazida na lei de crimes ambiental em relação à pessoa jurídica ser sujeito passivo de crime ambiental, e é possível. É o artigo 3º da lei de crimes ambientais, que diz que pode cometer crime ambiental não só pessoa física, mas pessoa jurídica. Vejam que essa é uma exceção rara à regra geral de que só pessoa física que comete crime, né? O crime, né? Os tipos penais, eles normalmente são figuras relacionadas à culpa ou dolo. Na área penal, não existe responsabilidade objetiva. Vocês sabem disso, né? Na área penal, o sujeito vai responder ou a título de culpa ou a título de dolo. Ou ele foi negligente, imprudente e tal. Quando o tipo penal permite a punição por culpa, ele vai responder, ou por dolo, a intenção de praticar. Não se admite crime, regra geral, não se admite crime, sem que o sujeito que cometeu o crime tenha agido com culpa ou dolo, beleza? Só que, excepcionalmente, olha aí uma exceção, se admite a situação de pessoa jurídica cometendo crime. Quando é que uma pessoa jurídica comete crime? Por exemplo, crimes ambientais. Veja bem, a pessoa jurídica, ela tem consciência, pode ter culpa ou dolo? Não, né? Porque a pessoa jurídica é um ente abstrato, é uma empresa. Que, na verdade, quem vai tomar as decisões da empresa é uma pessoa natural, ou um conselho, ou uma mesa diretora, enfim. Então, em tese, essa previsão do artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais, quando surgiu, foi inclusive muito discutida, né, pela doutrina, porque se isso era possível ou não. O fato é que os tribunais superiores, eles decidiram pela possibilidade. Não, está tudo bem. A pessoa jurídica pode sim ser responsabilizada por crimes ambientais, independentemente da pessoa física. Então, é possível que o diretor da empresa responda por algum crime e, a depender da circunstância, a própria empresa também responda por esse fato. E o que precisa? Precisa que seja comprovado que a decisão tenha sido tomada em nome da empresa e em benefício dela. Se aquela decisão que levou a um crime ambiental, ela foi em benefício de uma empresa, que foi decidido por algum órgão colegiado da empresa, tudo bem, beleza, a empresa pode ser responsabilizada criminalmente. É claro que a empresa não vai sofrer pena privativa de liberdade, porque pena privativa de liberdade só é cabível para seres humanos, né? Para as pessoas físicas, pessoas naturais. Você não tem como prender uma empresa. A empresa é um ente ideal, é um ente abstrato. Mas as outras penalidades previstas na lei de crime ambiental cabem, como, por exemplo, multa, aplicação de multa, aplicação de restrição nas atividades, ou até suspensão da atividade por um período. E, em último caso, até a cassação da licença. A empresa não vai poder mais atuar naquela área. Então, as empresas podem sim ser responsabilizadas, desde que aquele crime cometido tenha sido em benefício daquela atividade empresarial, de uma decisão de um órgão colegiado daquela empresa, e a sua punição vai ser uma punição adequada à sua natureza, à sua realidade, né? De ente ideal, que vai ser restrição de direitos, a aplicação de, por exemplo, trabalhos voltados à comunidade, né?
cesta básica, prestação de serviço, enfim, algo que seja adequado àquela natureza. Então, é possível, o caso 3, a situação 3 diz, madeireiro ABC corta árvores em floresta, considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente. Crime, crime. O corte e a venda da madeira deve-se à decisão unânime de órgão colegiado. A questão ainda deixa claro que deve haver a responsabilização, porque ela, ó, destaca que a decisão é em benefício da empresa e derivada de um órgão colegiado. Então, em relação à situação 3, o que você tinha que dizer? Que deve haver, sim, é possível a punição da madeireira ABC por força do artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais e a própria Constituição, né? A própria Constituição, a base do dever de reparar o dano está na Constituição. Então, quando você for responder esse tipo de questão, é sempre bom para você ter o ponto todo do avaliador que você venha da base, né? Venha da Constituição. Quem causa o dano tem que reparar onde é que está isso na Constituição. Aí você desce para a lei infraconstitucional, que é a Lei de Crimes Ambientais, no artigo 3º, que diz que pessoa jurídica pode sim ser responsabilizada, assim como as pessoas físicas. E esse tema já foi, inclusive, aí, consolidado pelo STF e STJ, essa possibilidade de punição da pessoa jurídica, beleza? Então, como é que ficaria na situação concreta aí? Carlos não responderia, porque ele está acobertado aí por um excludente de licitude, né? Está na necessidade de abater a caça para o seu próprio sustento e de sua família. Eu não sei se vocês lembram, isso tem 1 ano, mais ou menos, 6 meses, teve um cara que viralizou aí nas redes sociais, porque acho que foi em Porto Seguro. Ele abateu uma sucuri, uma cobra grande assim, não sei se foi sucuri ou foi jiboia, e ele estava tirando onda, né? Ah, agora isso aqui vai dar uma boa moqueca, vamos comer aqui essa sucuri e tal. E aí o Ibama foi e pegou ele. Foi lá, né? Que hoje tem muito, né, abestalhado aí que fica tirando onda de cometimento de crime em rede social. Então, acharam o cara e foram lá pegar. Esse cara, em tese, ele poderia até se salvar, né? Escapar, se ele conseguir comprovar que ele estava abatendo aquela sucuri para alimento próprio, ou para alimento, ele necessitava daquilo para sobreviver. O que não parecia o caso, né? Porque parecia um cara assim, vestido, era uma propriedade, enfim, era um lugar assim, tipo uma casa dele, uma garagem, tinha carro, ou seja, uma situação de que não parecia uma pessoa que estava em situação de risco. E aí o cara pegou, matou a sucuri, foi tirar a ondinha dele, provavelmente foi responder aí por crime ambiental, beleza? Animal silvestre, você encontrar, não mexa. Ligue para a Copa aqui em Salvador, né? Que é a Polícia Ambiental, a Corporação de Polícia Ambiental, para ela vir manejar. Até porque você corre risco, né? Então, você encontrar um jacaré, não vá mexer nele, né? Uma cobra dessa aí, pelo amor de Deus. Não mexa. Chame um especialista aí. E com essas intervenções que acontecem em Salvador aí, e nesse período de chuva, então, tem mais chance de você se debater com um jacaré aí na rua. Não duvide, viu? Porque aparece sim. Beleza? Meus amigos, eu acho que é isso aí para revisão. A gente acabou olhando bem os nossos temas, né? A responsabilização civil, que é a apostila 7, e os espaços especialmente protegidos, as apostilas 5 e 6, que é o que vai cair mais. É claro que pode ter alguma cobrança assim de princípio, alguma coisa assim que faz parte, né, da construção do conhecimento, mas a gente vai focar mais nesses temas aí que a gente viu por agora, beleza? No mesmo sistema, 5 objetivas, 2 discursivas, com consulta. Há uma legislação sem estar riscada, né, nem comentada, pode estar grifada, beleza, mas não pode ser com comentários e nem ser impressa pelo aluno, viu? A galera vira e mexe, aparece um ainda com a legislação impressa. Não pode, tá bom? Tem que ser uma...
Então, valeu aí a vocês. Bom São João, aproveitem. Cuidado com os fogos de artifício, quem for soltar aí. Se for soltar, não evite fogos de estampido, né? Essa coisa de bomba e tal. Tem muita criança aí, recém-nascido, idoso, com problema de saúde, que atrapalha demais esses animais domésticos, viu? Vamos tentar criar essa consciência aí de manter as tradições naquilo que é saudável. Apoia, Pablo dizendo aí, já tiveram mais de 120 casos de atendimento na Bahia só de acidente de fogos. Pois é. Então, ainda tem esse risco pessoal para a pessoa, né? Para a pessoa e para os outros. Então, assim, eu não sou contra as tradições, nem, mas é um absurdo a pessoa ficar soltando bomba aí de madrugada, né? De noite. Eu sempre achei isso o fim dos tempos por conta de meus animais, meus bichos que sofrem demais com isso. Mas ano passado, que meu filho era recém-nascido, e já era uma dificuldade para ele dormir, quando dormia, um anticristo desse soltava uma bomba do lado da casa. Então, e é uma coisa tão idiota esse negócio de soltar bomba, me perdoe aí quem gosta, mas se você for fazer isso, né, área afastada, a área urbana não pode, e muito cuidado, quero ver todos vocês bem aí na semana que vem, jogando duro nessa nossa AV2. Valeu, grande abraço. Eu vou salvar aqui e botar um link, aí passo para vocês, beleza? Depois o link dessa aula. Abração. Valeu, galera.